Roma não precisava levantar a voz para destruir alguém. Bastava fechar uma porta. Dentro das casas romanas, longe das praças e dos aplausos públicos, existia um tipo de ritual que não aparecia nos registros oficiais. Não havia procissão, nem sentença escrita, nem execução visível. Havia silêncio, havia paredes, havia o peso do poder entrando devagar no espaço mais íntimo de uma mulher adulta, até que tudo o que ela conhecia passasse a pertencer a Roma. Quando uma acusação surgia menos adultério, desonra, comportamento impróprio menos ninguém, corria para o fórum. O julgamento começava dentro do lar. O marido, o parente, o tutor, todos sabiam o que fazer. A casa se tornava tribunal. O quarto, cenário. O corpo, prova. As portas eram fechadas. As janelas, cobertas. Não para proteger a mulher, mas para garantir que ninguém interferisse. O cheiro da casa mudava. O ar ficava pesado. Cada objeto parecia observar. E ela sentia antes mesmo de entender. Não havia como escapar daquele espaço. O primeiro passo não era a punição. Era, mandavam que ela ficasse ali, em pé, sentada, às vezes ajoelhada. O tempo era esticado de propósito. O silêncio fazia o trabalho que gritos nunca fariam. Cada segundo sem resposta corroía mais do que qualquer palavra dura. O corpo reagia. A mente tentava negociar. O medo crescia. Então vinham as perguntas. Não para ouvir respostas, mas para medir reações. O tom era baixo, próximo demais. A distância pessoal deixava de existir um passo a mais. Uma pausa longa demais. Um olhar que descia e subia sem pressa. Tudo era calculado para lembrar quem controlava a situação. A acusação raramente precisava ser provada. Em Roma, a suspeita era suficiente. O simples fato de estar ali, isolada dentro da própria casa, já indicava culpa. A mulher aprendia rápido que negar só prolongava o ritual. Confessar não garantia nada. O objetivo não era a verdade, era a submissão. Em muitos casos, a humilhação começava pela aparência. O vestido, antes símbolo de status, tornava-se ferramenta. Ajustado demais, solto demais. Um tecido puxado com descuido proposital. Nada explícito, tudo sugestivo. O suficiente para provocar constrangimento e lembrar que até a imagem do corpo estava sob controle alheio. Ela sentia o rosto queimar, não de vergonha comum, mas de exposição. Estava em sua própria casa, cercada por paredes familiares e ainda assim completamente vulnerável. O espaço que deveria o proteger agora servia para quebrá-la. Às vezes a punição não vinha no mesmo dia. Isso era pior. A mulher era liberada para circular pela casa, sabendo que o ritual não havia terminado. Cada passo era observado, cada movimento interpretado. O quarto deixava de ser refúgio. A cama deixava de ser descanso. Tudo se tornava parte da vigilância. Quando a noite chegava, o clima mudava. A luz era reduzida. As sombras alongavam-se pelas paredes. A intimidade, antes privada, era invadida por olhares e presenças que não pediam permissão. O poder romano sabia que a noite enfraquecia resistências. Não era necessário tocar para dominar. A proximidade fazia mais efeito. A ameaça ficava suspensa no ar, como algo prestes a acontecer. A mulher sentia o corpo reagir contra a própria vontade. O coração acelerava. A respiração ficava curta. A mente entrava em alerta constante. Em algumas casas, havia testemunhas. Não multidões, mas o suficiente para garantir que o silêncio fosse compartilhado. Parents proximos servos. Pessoas que não intervinham. Pessoas que aprendiam observando o que acontecia com quem desafiava as regras invisíveis de Roma. A humilhação tinha ritmo. Não vinha toda de uma vez. Era dosada. Um comentário que atravessava a pele. Um sorriso contido que dizia mais do que palavras. Uma ordem simples, executada com obediência forçada. Cada detalhe empurrava a mulher um pouco mais para dentro do papel que esperavam dela. O mais cruel era a inversão da culpa. Em pouco tempo, ela começava a se perguntar se realmente merecia aquilo. Se havia errado em algo pequeno. Se um gesto mal interpretado havia iniciado tudo. Roma sabia que a culpa internalizada era mais eficaz do que qualquer castigo físico. Quando finalmente chegava a punição final, e nem sempre era mesmo a menos, ela vinha envolta em normalidade. Nada de violência aberta. Nada de marcas visíveis. O objetivo era que a mulher continuasse vivendo, carregando o peso do ocorrido em silêncio. Algumas eram forçadas a permanecer em isolamento doméstico. Outras perdiam o direito de circular livremente. Outras ainda eram usadas como exemplo velado. Todos sabiam,
ninguém falava. A reputação era destruída sem anúncio oficial. O dano era permanente. O ritual terminava quando o poder decidia que havia sido suficiente, não quando a mulher se sentia quebrada. Menos isso acontecia antes. Terminava quando Roma considerava a mensagem transmitida. A casa voltava a funcionar. As portas se abriam. A vida seguia, mas nada era igual. O quarto guardava lembranças. O silêncio permanecia. A intimidade jamais voltava a ser apenas intimidade. Roma chamava isso de ordem doméstica, de moral, de tradição. Não reconhecia como punição oficial, porque não precisava. O controle funcionava melhor quando parecia natural. Esses rituais não aparecem com detalhes nos textos clássicos. São citados de passagem, suavizados, tratados como assuntos privados. Mas o impacto deles ecoou por gerações. Mulheres aprenderam a temer não apenas o Estado, mas o próprio lar, quando Roma entrava em cena. O mais perturbador é que não era exceção. Era método, um sistema que transformava o espaço privado em extensão do poder imperial, onde o corpo adulto feminino era território político, onde a intimidade era usada como instrumento de dominação. E assim, Roma governava sem levantar muralhas, sem marchar legiões. Bastava fechar uma porta, baixar a voz e deixar o medo fazer o resto. No fim, o verdadeiro ritual não era o castigo em si, era o aprendizado silencioso que ficava, a certeza de que, em Roma, até o lar podia se tornar prisão. E que o poder mais eficaz não é o que grita menos, é o que entra devagar, se instala e nunca mais sai.